A dívida do Estado para com os hospitais é o tema de hoje aqui no Entre Linhas, que vai receber 2 representantes para discutir esse assunto. Boa noite, estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET. Você nos acompanha também pelo YouTube, Facebook, na página da TV Univates, também no site univates.br/TV. Enfim, são as tuas maneiras, as tuas plataformas aí de acompanhar o Entre Linhas e interagir conosco. Nós estamos recebendo aqui 2 representantes, né, da saúde. Estamos recebendo aqui o coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Ramon Zucchetti, e também nós estamos recebendo o André Lagman. Ele é presidente da Federação das Santas Casas e ele vai também abordar esse tema que nós já falamos na abertura, as dívidas do governo do estado com os hospitais. Até que ponto elas chegam, enfim, qual a dimensão disso nós vamos tratar com um representante do Estado, né, da coordenadoria, e também dos hospitais, das Santas Casas, que é o André, que vai conversar com a gente, o Ramon. Nós vamos cumprimentá-los. Primeiramente, bem-vindos aqui ao programa, ao Entre Linhas. É um prazer receber vocês. Queria falar primeiro com o André, falar um pouco sobre esta situação, até que ponto aí essa questão das dívidas, que a gente sabe que já se aborda na imprensa há muito tempo, né? Sempre se fala disso, da situação difícil que os hospitais vivem. A gente teve novidades, inclusive, essa semana, ou há poucas semanas, em Estrela, né? Também com uma mudança no hospital de lá. Mas, enfim, a gente sabe que é um assunto que já vem de muito tempo. Como é que está essa situação? Recentemente vem sendo melhor controlada ou a situação continua difícil como há algum tempo atrás? Tudo bem, André? Bom, boa noite, Júlio. Boa noite também ao Ramon e aos telespectadores que estão nos acompanhando. Eu acho que talvez no início seria importante a gente contextualizar um pouco o que são as dívidas que o governo do estado tem para com a rede hospitalar. Nós temos, na verdade, 2 formas de recursos que são repassados aos hospitais. Na verdade, é um repasse que o governo do estado faz. As duas formas de pagamento são através do governo do estado. Então, uma é um repasse, onde o governo do estado recebe os recursos da média e alta complexidade, que são aqueles atendimentos pelo Sistema Único de Saúde que são realizados nos hospitais, as internações através das AIHs, as consultas especializadas, os exames. Então, o governo federal faz um repasse para o governo do estado e o governo do estado, por sua vez, repassa esse recurso aos hospitais. E aí nós temos 2 formas desse repasse. Na verdade, uma é quando os hospitais estão localizados em municípios que já aderiram à gestão plena da saúde, como é o caso aqui no Vale do Taquari, de Lajeado, de Encantado, de Teutônia, de Estrela, que são municípios que já aderiram à gestão plena da saúde. Aí esse dinheiro federal, todo esse recurso federal, ele não vem mais para o estado, ele vai diretamente a esses municípios e esses municípios é que contratam os prestadores e fazem esse repasse. Então esse dinheiro vem do Ministério da Saúde diretamente para esses municípios e esses municípios, por sua vez, repassam para os seus prestadores, entre eles os hospitais. Mas nós temos mais ou menos a metade dos hospitais, provavelmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que estão localizados em municípios que estão sob a gestão plena, né? E nós temos uma outra parcela, então, de hospitais que estão localizados em municípios que ainda não aderiram na gestão plena. Aqui na região é o caso de Arroio do Meio e Bom Retiro do Sul, que ainda não aderiram, onde, então, estes hospitais ainda são contratados pelo Estado. Então, essa verba federal ela vem para o Estado e o Estado repassa para esses hospitais. Pelo que se tem de informações que são publicadas hoje, esse montante de recursos que vem do governo federal para o estado é algo em torno de 54 milhões de reais por mês, que o governo do estado então precisa repassar aquela parcela de hospitais que se localizam em municípios que ainda estão sob a gestão plena do estado. Sabe-se que o estado contratou os serviços nesses hospitais em montante superior, em torno de 70 milhões de reais. Logo, o governo do estado precisa todo mês colocar do seu tesouro, do seu caixa, 16 ou até 20 milhões de reais para fechar esse repasse, que é o recurso que vem da União.
Então, essa é uma situação de custeio para toda a rede hospitalar. Ela vinha se regularizando ao longo do último ano e meio, né? No final de 2014, ainda no governo Tarso Genro, já começou-se a ter dificuldades de receber esses recursos. Ao longo de 2015 se intensificou, depois foi regularizado no final de 2015, ao longo de 2016, no final de 2016 essa situação se agudizou de novo, no início de 2017 se regularizou e vinha tendo uma regularidade até o mês de agosto. Os repasses aí de setembro e outubro, o governo do estado não tinha recursos em caixa para complementar a parcela dele desses 16 a 20 milhões de reais por mês, que ele conseguiu efetivamente regularizar agora na semana passada, nesse mês de novembro, né, dos repasses de setembro e outubro. Então essa é uma situação que começou a trazer um desequilíbrio, especialmente para esses hospitais que estão localizados em município que ainda não aderiu à gestão plena e que, portanto, esse recurso vem para o estado e o estado repassa para esses municípios. Bom, essa é uma forma de repasse, de custeio para a rede hospitalar. A outra, ao longo de sucessivos governos, e aí nós podemos voltar até o governo da Ieda Cruzius, o governo do estado criou programas, ou criou incentivos, como ele chama, nós chamamos de programas. O governo do estado foi criando programas para qualificar a assistência de saúde em alguns pontos ou em algumas áreas que havia uma carência maior. Por exemplo, saúde mental. Hoje nós temos aqui na região vários hospitais que montaram estruturas de serviços de saúde mental. Nós temos hospitais que qualificaram a sua porta de entrada, ou seja, o seu serviço de urgência e emergência, e o governo do estado criou recursos, criou programas para isso. Nós chamamos de programas, são em torno de 17 programas, que aí vai saúde mental, serviço de urgência e emergência, qualificação das UTIs, captação de órgãos, atenção à gestante de alto risco. Nós temos inúmeros hospitais aqui no Vale do Taquari que aderiram a esses diferentes programas. No caso das UTIs, obviamente, são os hospitais Estrela e Lajeado. A saúde mental são os hospitais de Taquari, de Estrela, de Teutônia, de Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Roca Salles, Boqueirão do Leão. São esses que aderiram na saúde mental. Temos as cirurgias eletivas especializadas em Teutônia, Arroio do Meio, Estrela. Temos a captação de órgãos no Hospital Bruno Born, temos a atenção à gestante de alto risco no Hospital de Estrela, a qualificação dos serviços de urgência e emergência em Taquari, em Teutônia, Estrela, Encantado, Arroio do Meio e Arvorezinha, e assim outros hospitais, cada um conforme a sua capacidade técnica ou mesmo a necessidade da população, aderiu a um ou outro desses programas, são 17 a nível de estado, e os hospitais aqui da região aderiram a alguns desses programas. Esses programas são integralmente custeados com recursos do próprio Tesouro do Estado, então é dinheiro do Estado. Isso são aproximadamente 70 milhões de reais por mês. E, novamente, lá no final do governo Tarso Genro, já se começou a ter dificuldade no repasse, no pagamento, que aí não é um repasse, é pagamento com o Tesouro próprio do Estado. O próprio Tesouro do Estado começou a ter problemas para efetivar esse pagamento. Como eu disse antes, já no final de 2015 houve uma regularização, depois de 2016 de novo um agravamento dessa situação, que se regularizou no início de 2017, e agora, da metade do ano para cá, de maio para cá, novamente começou a haver um atraso desses pagamentos, primeiro de uma competência, ou seja, de um mês só, 70 milhões, que a rede hospitalar, embora já começou a sentir esse não pagamento regular, ou seja, começou a ficar um mês para trás. Agora, de outubro para cá, começou a ter 2 meses de atraso. Então, nós já estamos falando de 140 milhões de reais e se vencer o mês de novembro sem a quitação no mês de outubro ou do mês de agosto e setembro que estão para trás, nós vamos fechar 3 meses com 210 milhões de reais. Então, são valores extremamente significativos. Importante a gente destacar que esses serviços todos que eu citei, esses 17 programas diferentes, como as cirurgias eletivas, a saúde mental, a qualificação das urgências e emergências, em todos esses serviços houve necessidade por parte dos hospitais de qualificação da sua área física ou de adequação de área física, de contratação de profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
No caso da saúde mental, ainda psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, ou seja, toda uma equipe multiprofissional que vai fazer atenção a esses pacientes, no caso de saúde mental, como no atendimento da gestante de alto risco, com a contratação de médicos obstetras, de equipes qualificadas e especializadas para fazer esse atendimento. Então, houve agregação de novos custos para os hospitais. E esses custos, obviamente, que são, no planejamento financeiro desses hospitais, esses custos vão ser honrados com o pagamento desses programas. Então, isso, com esse atraso, está causando uma situação bastante delicada, né? E é importante também nós destacarmos, Júlio e aos telespectadores, nós somos 20 hospitais hoje aqui na região do Vale do Taquari, né? E esses hospitais, todos eles são de natureza filantrópica, né? São hospitais comunitários, formados por associações comunitárias ou mantidos por congregações religiosas. Você citou há pouco o caso de Estrela, né? Arroio do Meio, Progresso, Bom Retiro, são hospitais mantidos por congregações religiosas, né? E esses hospitais todos atendem a um sistema único de saúde predominantemente. Eu estou falando de 80%, em algumas situações até 90% do volume assistencial desses hospitais é feito para o sistema público, o sistema único de saúde. Obviamente que esses hospitais, então, dependem da regularidade dos pagamentos dos municípios, porque há a participação dos municípios, que está em dia, precisamos reconhecer a grande participação dos municípios aqui da nossa região, de recursos do Estado, onde está o nosso problema, então, e de recursos federais, que também estão em dia, né? O governo federal ainda tem feito de forma regular o repasse, mas o nosso problema está centralizado na regularidade ou na irregularidade por parte do governo do Estado. Perfeita explanação para a gente entender bem como está essa situação. Nós estamos terminando o primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos ouvir também o Ramon, que representa aqui então a 16ª, é o coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, mas isso daqui a pouco, depois de um rápido intervalo aqui no Entre Linhas. De volta ao segundo bloco do Entre Linhas, aqui na TV Univates, canal 15 da NET e também da Brasrede Arroio do Meio, e você acompanhando a gente aí também pela internet. Olha, o tema de hoje são as dívidas, né, a situação financeira dos hospitais, especialmente a dívida do governo do Estado com os hospitais, especialmente falando aqui os nossos, né, do Vale do Taquari, mas de uma forma geral de todo o Rio Grande do Sul. Ramon Zucchetti, que é coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, a sede em Lajeado, ele está aqui também, e também o André Lagman, presidente da Federação das Santas Casas, ele está conosco também para debater esse tema, enfim, para nos dar informações. O Ramon, eu gostaria de conversar, também te cumprimentando, boa noite. Queria que falasse um pouco sobre isso, como é que vocês da coordenadoria recebem essas informações, vocês que são, na verdade, a representação da Secretaria da Saúde do Estado, né, aqui na nossa região. Como é que vocês enxergam isso? Claro que é um problema bem complexo, né, Ramon? Não é tão simples, né? Mas certamente vocês sentem também, vocês percebem isso também. Qual é a tua percepção? Queria te ouvir também sobre esse tema. Tudo bem? Boa noite, Júlio. Boa noite, André. Gente, se nós fôssemos hoje comentar isso, nós estamos no dia 26 e hoje o Estado, então, está efetuando mais um pagamento de uma faixa salarial e muito provavelmente, então, o salário de outubro vai ser finalizado em dezembro, né? Então, realmente o Estado passa por uma situação financeira bem complicada, né? E se reflete em todos os setores da sociedade. Na saúde, não seria diferente dos demais setores. Então, efetivamente, hoje a gente vive uma situação que talvez para nós, na nossa região, não tenha sofrido impacto maior, como tu mesmo dissesses antes, André, nós temos alguns municípios que assumiram a sua gestão. Basicamente, acontece o quê? Nós temos, então, o ente federado, governo federal, o Estado e o município. Tá? Nesse jogo, o governo federal repassava para o governo
do Estado e o governo do Estado, então, efetuava esse repasse para os municípios, né? O que nesse caminho poderia acontecer? De nós termos alguma demanda judicial, né, que hoje a gente sabe que várias situações acabam a judicialização, né, que pode acontecer. No momento que o Estado recebeu esse repasse do governo federal para pagar municípios na saúde, talvez nesta data se tenha algum confisco judicial. E acontece de que forma? Esse recurso é simplesmente sacado do Estado. E por muitas vezes, então, como esse saque ele é efetuado, acaba que o município não recebe isso. Dessa forma, como os municípios hoje assumiram, o repasse é feito diretamente do Ministério para a Secretaria Municipal. Então, às vezes, isso tem nos facilitado, tá? Que não nos impactou tão severamente como em outras regiões, porque os nossos maiores hospitais recebem assim, recebem via Secretaria Municipal, que são municípios que assumiram já. Obviamente tem alguns recursos que o André também falou antes, que o Estado acaba por incentivar os hospitais a assumirem algumas situações, como saúde mental, os ambulatórios de especialidades que nós temos em nossa região hoje, todos felizmente funcionando. Até hoje, dia 26, nós felizmente temos, nós temos todos os ambulatórios estão funcionando. Né? Muitos sim, às vezes em função de parceria com municípios que acabam por auxiliar nessas horas, né? Então, felizmente, não nos impactou ainda como em outros municípios. Temos uma outra situação de algumas áreas, tá, que a referência nossa é em outra região. E aí sim a gente sofre diretamente isso, tá? Porque por várias situações os hospitais da nossa regional muitas vezes têm tido dificuldade de acesso a esse prestador. Porque muitas vezes pelo atraso no repasse acaba que os hospitais não têm como financeiramente pagar seus médicos, seus enfermeiros, seus anestesistas, e isso impacta sim para nós. Muitas vezes um acidentado, que a gente tem uma referência fora daqui, nós temos muita dificuldade, são várias ligações em função disso aí, mas há que se dizer também que a gente vive uma situação financeira em termos de país bem complicada, né? Nós tivemos esse ano ainda a paralisação dos caminhoneiros, que nos impactou severamente, né? Então é um somatório de acontecimentos que a gente vive hoje uma situação bem complicada. Não se vislumbra num momento uma saída fácil, não. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda para se percorrer. E o mais salutar é que, felizmente, nós temos um bom entendimento entre gestores e municípios. Então, isso, muitas vezes, acaba por auxiliar os hospitais, que o André antes também falou bem. Nós temos alguns hospitais que são hospitais locais, que não tem mantenedora, que por muitas vezes também dificulta. Então, acho que num entendimento, na situação que a gente vive hoje, no país inteiro, se fores olhar, felizmente nós estamos relativamente bem ainda. A gente vive na ponta do iceberg, que a gente falava, né, fora do ar, mas é mais ou menos pelo que dá para entender também. Qual seria o indício de uma solução para isso, na opinião de vocês? Porque, e também eu até pergunto a questão como tu está achando, essa administração direta do município, né? Alguns aderiram, outros não.
o porquê todos não aderem? Quais são as vantagens e as desvantagens disso? Porque o recurso vem diretamente do Ministério da Saúde para cá. Para vocês, tu disseste até que facilita muitas vezes, porque não tem o risco desse confisco, né, daqui a pouco judicial, que pode impedir com que o dinheiro venha para os municípios. E por que os hospitais, então, todos não aderem? Qual é a desvantagem? O valor muda? Enfim, quais são assim as diferenças nessas duas situações, até buscando aí daqui a pouco uma solução para os municípios? Tem como citar dessa forma, assim? Eu vou... André, no nosso entendimento, tá? Porque na verdade quem tem que aceitar é o município sede do hospital. Tipo assim, aí hoje o que acontece? O hospital hoje ou negocia com o estado ou com o seu município sede. Então nós temos ainda alguma resistência de prefeitos achando que daqui um pouquinho eles vão estar assumindo alguma situação que num futuro vai representar uma dificuldade. Mas a gente vive hoje, e tu sabe, André, que basicamente os municípios já estão fazendo acima da sua capacidade. No nosso entendimento, a gente vê que só tem vantagens, até para os hospitais, porque muitos hospitais em outros anos não passaram por uma situação financeira mais difícil, porque o município contava com aquele repasse mensal e o hospital, então, mensalmente conseguia receber aqueles recursos que lhe eram devidos, que por muitas vezes os hospitais que estão na gestão do Estado não conseguem receber por acontecimentos de um confisco judicial, de alguma outra situação que, porventura, repasse veio no dia X, é feito, bom, vamos confiscar. Então, existem por parte de algumas pessoas um entendimento ainda que seria prejudicial para o município. Eu entendo como coordenador que o município só tem vantagens se assumir sua gestão. Muito bem. A gente vai ouvir o André daqui a pouquinho, pode ser, André? O tempo passa rápido, né? Quando o assunto é bom, assim como esse, e é complexo, né? Porque precisa realmente se explicar muito bem essa situação, o tempo acaba passando, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente também ouve o André falando sobre esta situação e pensando, né? Refletindo sobre soluções para esse problema que é muito grande, afeta a todos nós e é assunto para o terceiro bloco aqui do Entre Linhas. De volta ao terceiro bloco do Entre Linhas, o assunto é a dívida do governo do estado com os hospitais. O Ramon Zucchetti está aqui conosco também, o André Lagman falando sobre esse tema, o Ramon que é da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde e o André que é presidente da Federação das Santas Casas. E eu queria ouvir o André então também sobre essa explanação do Ramon, porque ele vê como grande, não sei se a única solução, mas uma das soluções, essa aderência, né, dos municípios à administração plena dos hospitais, né, e aí esse recurso vindo do Ministério da Saúde diretamente. É por aí, André, ou não é bem assim? Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu ia reforçar na fala do Ramon, que na verdade essa opção não é do hospital, essa opção é uma opção de gestão do município, do prefeito, né, na verdade do município, que tem que tomar essa decisão se vai aderir à gestão plena, que na verdade, né, Ramon, significa que a gestão na integralidade com todos os prestadores, sejam eles laboratórios, clínicas, hospitais, outros serviços, todos esses serviços passam a ser geridos pelo município. Então, esses contratos que hoje, porventura, de todos esses prestadores, entre outros, talvez, né, Ramon, que existem, que hoje são diretamente com o Estado, obrigatoriamente passam a ser com o município. Qual é, então, a decisão de ir para a gestão plena ou não é desses prestadores, não é do hospital, é do município. Esse é o primeiro aspecto. Vamos ver se eu estou certo. É como se o município dissesse, tá, peraí, então dá aqui para a gente que a gente vai buscar
o recurso lá da União? Deixa que a gente então resolve, já que não está vindo do Estado. É mais ou menos por aí. A partir desse momento, né, Ramon, aquele recurso que está contratualizado hoje para o hospital que vem do governo do Estado, ou para a clínica, ou para o laboratório da cidade, esse recurso ele sai do orçamento do Estado, ele sai daquele repasse que o Ministério faz para o Estado e passa a ser repassado para o município. E o município, por sua vez, firma os contratos, normalmente já com histórico de contrato existente, né? E a partir daí essa gestão passa a ser a nível local, que também acho que é importante pela experiência até própria da nossa entidade lá, é uma gestão mais próxima com o município, né? E o município também, mesmo sendo um município sede, ele automaticamente, se esse prestador, se esse hospital presta serviços para outros municípios, esses municípios, embora o contrato seja com o município sede, esses outros municípios são chamados juntos para fiscalizar esse contrato, para participar da gestão desse contrato, né? Nós vivemos isso lá, eu acho que nos demais hospitais da região. Então, esse ponto é importante. A primeira questão é que o município tem que tomar essa decisão. Só, André, só para te dizer, mais ou menos, Júlio, funciona de que forma? Dos 54 milhões que o Ministério repassa, tá, mensalmente, vamos dizer que o município A da nossa região resolve, então, assumir a sua gestão. Okay. Esses 500 mil, eles saem desses 54 milhões que o Ministério da Saúde repassa. Então, nós estamos falando em 6 milhões ano, e esses 6 milhões ano vão ir para o município A, que esse município, então, de posse desses 6 milhões anuais, vai negociar com o hospital, com o laboratório. Tu vai ganhar em agilidade, né? E tu vai ganhar, então, na certeza que esse recurso mensalmente tu vai receber, e tu vai conseguir, longe de ser a solução definitiva, não. Nós estamos falando em situações que vão amenizar esse sofrimento que o André passou recentemente, né? Que o município não tinha gestão, então ele sabe da dificuldade, por muitas vezes, que era tu estar necessitando de algum recurso e tu não conseguir receber em função de várias situações que vão acontecer. Basicamente é isso. Sai daqui e vai para a secretaria, que tem toda a liberdade de negociar com o seu hospital, com o seu laboratório, com a sua fisioterapia. Basicamente é isso. A responsabilidade passa para o município, ou seja, uma responsabilidade a mais. Qual é o grande medo dos municípios de fazerem isso, na ótica de vocês? Tem resposta? Não, é que o maior receio que claro, aqui não está ninguém de um município, né, representando. Sim. Mas o que eles daqui a pouco alegam, assim, porque, pô, se é uma coisa que ajuda todo mundo, então todos poderiam aderir. Mas qual é o receio, assim, que vocês percebem que aparentemente os municípios possam ter, pelo menos vendo de fora? É que talvez de uma sobrecarga financeira que basicamente hoje eles já estão recebendo. Né? Porque se tu vai ver hoje qualquer financiamento da saúde, ele funciona de que forma? Governo federal, estadual e municipal. Né? Então vamos lá, por muitas vezes que o Estado não consegue repassar o recurso no período certo, né? Acontece que eu tenho que fazer tal atendimento e o Estado não me repassou o valor. Basicamente, tu vai bater onde? Na porta do secretário municipal, do prefeito. Olha, eu tenho essa necessidade, que ela é mais urgente, que eu não tenho tempo. Então, tu já está fazendo isso, né? Então, talvez o receio é que daqui um pouquinho que o governo federal não vá repassar, mas não, a gente sabe que quem recebe, sabe que no dia 5, 6, religiosamente
esse repasse financeiro entra na conta. Então tem ainda alguma ideia de que se assumir gestão, tu vai estar assumindo uma responsabilidade, mas não, a gente não vê dessa forma. A gente vê sim que é uma maneira de facilitar principalmente os municípios que têm hospital, porque são os que mais sofrem nessa hora pela demanda, pelo número de funcionários que o hospital tem hoje. Tu pega um hospital de porte médio, nós estamos falando de no mínimo 150 funcionários, André. É isso aí. E assim, e os funcionários precisam sobreviver, eles têm salário, eles têm 13º, eles têm férias, têm rescisão por alguma situação, eles têm dissídio, que eles têm categoria. Então a gente fala nessa situação de tu ter alguma garantia que esse recurso, pelo menos para esse auxílio hospital, vá ter para conseguir pagar funcionários e fornecedores. Me parece, né, ouvindo tu falar, que um dos medos dos municípios é justamente uma responsabilidade a mais. É mais uma coisa que daqui a pouco, com qualquer problema, vai ser cobrado do município, que agora é eles, não é mais o Estado. Ou seja, me parece que tem muito a ver com a responsabilidade, com essa carga que pode vir a mais, com mais alguma coisa para se administrar. Não sei se o André concorda também, se é apenas isso, assim, porque eu imagino que todo município que tem um hospital tem interesse de que esse hospital esteja bem, porque é bom para o município e é interesse direto também das prefeituras, dos municípios. Mas me parece, pelo menos vendo de fora, assim, que pode ser um dos motivos, né, André? Eu acredito que pode ter outros motivos, que aí realmente não posso falar em nome dos municípios, mas evidentemente, né, que os municípios precisam se preparar, precisam montar uma equipe técnica para fazer essa gestão, né? Isso exige também, ao mesmo tempo em que recebe, há toda uma prestação de contas também que precisa ser feita, e a própria gestão desse recurso, né? A efetividade, a aplicação desse recurso, né? Para os hospitais, a grande vantagem, para os prestadores, não só para os hospitais, para os prestadores todos, a grande vantagem para eles é de que há uma regularidade de repasse do governo federal, que até então nós nunca tivemos nenhum problema de dificuldade do governo federal. Então, essa regularidade de repasse realmente é algo que diferencia hoje, né? Agora, recentemente mesmo, até a questão de uma semana atrás, nós tínhamos aí praticamente metade dos hospitais do Rio Grande do Sul que não tinham recebido, se a gente somar, praticamente um mês integral de repasse. Se a gente somar o saldo de setembro e o saldo de outubro, somando, não dá um mês, mas praticamente um mês de repasse integral que essas instituições não haviam recebido ainda, né? E obviamente que nem todas as instituições têm fôlego financeiro para fazer frente a isso, né? Então, realmente, a regularidade do pagamento seria um grande diferencial para esses que optarem em aderir. Mas, obviamente, que essa decisão é dos municípios, né? Devem ter os seus motivos, enfim, como nós falamos aqui, têm responsabilidades e eles é que têm que tomar a decisão. Mas hoje, realmente, naqueles municípios onde o gestor aderiu, realmente há uma regularidade, pelo menos, do repasse federal. O repasse estadual é o nosso problema, né? Que então nós não temos uma perspectiva de curto e médio prazo de que isso se resolva, de que isso se solucione. Então esse é um problema que nós vamos ter que ainda vamos ter aí a médio e longo prazo. Não acredito que, mesmo com a troca de governo, que nós tenhamos a solução disso, né? Então, como se vai resolver isso? Bom, vamos ter que ter muito diálogo, muita paciência, muita negociação, mas nós, como prestadores, para continuar com o nosso serviço, nós precisamos ter um calendário de pagamentos, precisamos ter uma regularidade de pagamentos. Do contrário, nós temos compromissos e temos que honrar, né? Nós sabemos que se não no último dia, no máximo no 5º dia útil do mês seguinte, nós temos que pagar os nossos funcionários, nossos médicos e fornecedores diariamente, né? Então, um calendário de pagamentos, sem dúvida alguma, é a nossa pauta principal, a nossa bandeira principal nessa troca de governo do Estado que está acontecendo. Muito bem, intervalo, já voltamos. De volta Entre Linhas, último bloco do programa. O assunto hoje é a dívida do governo do Estado para com os hospitais. Apenas para quem está chegando aqui,
é o Ramon Zucchetti, que está conosco aqui, da 16ª Coordenadoria de Saúde, e também o André Lagman, da Federação das Santas Casas, que estão representando aqui, falando sobre esse tema no programa de hoje. Eu queria falar sobre prevenção. É claro que é um assunto que vai um pouco além, mas tem esses programas, né, que mesmo o Ramon falou, o André também, que o governo ele acaba promovendo, né, a União acaba promovendo. Eles podem servir de alguma forma para prevenir, para daqui a pouco as pessoas, não sei, eles atacam em várias áreas nesses programas e os hospitais aderem, mas para as pessoas cuidarem da saúde e acabarem daqui a pouco gerando até um custo menor para os hospitais em termos de equipamento, daqui a pouco alguns problemas serem sanados antes. Serve dessa forma também esse tipo de programa, esse tipo de aderência dos hospitais? Enfim, como é que dá para avaliar e pensar isso? Júlio e André, tu falando, obviamente a parte preventiva, ela sai bem mais barato do que a parte curativa, né? Então a gente está falando para uma mudança até no sistema de atendimento. Eu pessoalmente acho assim, que nós temos muito chão para se percorrer ainda. Eu vejo um futuro na área de saúde preocupante. Nós temos estudos que está diminuindo significativamente o número de pessoas que estão pagando convênios. A gente sabe que esse pessoal migra todo para o SUS. Vou dar um dado aqui que para algumas pessoas eu já falei. Pela nossa regional, semanalmente passam 9 toneladas de suplemento alimentar, né, que são pessoas que não conseguem fazer uso de alimentos sólidos. Então nós estamos falando de uma regional, tá? E o suplemento tem um valor alto, né? Então a gente às vezes se refere à saúde na parte justamente hospitalar, mas tem todo um atendimento que envolve ela. E nós vamos ter que sim, obrigatoriamente, se voltar para a atenção básica, para prevenção, para tentar reduzir custos. Essa eu acho que é a nossa maior batalha, tá? Porque a gente sabe hoje existe vários exames que te apontam com exatidão aonde está teu problema. Se tu voltares a algumas décadas atrás, nós tínhamos o quê? Uma palpação do médico e um raio-x. Hoje nós temos uma ressonância, que é o que eu vou dizer que te dá ali. Então nós temos várias situações. E isso vai acontecer o quê? Ele encarece. Existe cura, existe, mas para isso a medicina vai avançando, né? E nós estamos numa situação assim, que daqui um pouquinho é mais fácil eu tomar medicamento do que me privar de algumas situações. Eu sou hipertenso, mas a minha dieta alimentar ela permanece igual. Óbvio que ali na frente vai repercutir. Então acho que a gente tem que começar assim, debater isso, né? Porque nós estamos vivendo. Tu, André, que está mais anos, né? Enfim, tu vem acompanhando há mais tempo que eu. A gente nota que ano a ano a gente passa por situações mais difíceis. Tu tá tendo que lidar com situações cada vez mais, tu tá no teu limite financeiro, tu tá tendo dificuldade para te suprir a tua necessidade básica, que é pagar funcionário. Então nós vamos ter que sim, obrigatoriamente repensar em várias situações, mas eu acho, Júlio, sim, que um dos caminhos é esse. Muito bem. Eu queria dizer primeiro que na medida em que se mantém esses próprios programas do governo do estado, que nós falávamos antes que estão em atraso, vamos pegar aqui o exemplo das cirurgias eletivas, dos ambulatórios de especialidade que nós temos em Teutônia, Arroio do Meio e Estrela, aqui na região. Isso.
Na medida que você vai fazendo essas cirurgias eletivas, né, que não são cirurgias de urgência e emergência, isso também já contribui para a qualidade de vida das pessoas, porque além de reduzir o custo, você está dando qualidade de vida a essas pessoas. Né? Um paciente que está esperando por uma cirurgia de varizes, que antes fica numa longa fila por um longo tempo, na medida que ele consegue fazer essa cirurgia dentro de uma fila programada que vai andando, a qualidade de vida dessa pessoa melhora, ela tem uma condição de menos dor, de uma melhor mobilidade, enfim, daqui a pouco de voltar a trabalhar, de se exercitar e viver de forma normal. Na medida que esses programas daqui a pouco correm o risco de serem suspensos ou até não terem uma continuidade, essa qualidade de vida que não é preventiva da atenção básica que é feita nos municípios, mas eu estou dizendo que usando os hospitais para fazer procedimentos eletivos, usando os hospitais para fazerem procedimentos eletivos, nós também temos como contribuir para a melhora da qualidade de vida. Esse é um ponto que eu queria dizer. O outro é dizer que a assistência em saúde, especialmente no segmento hospitalar, ela é cara. A inflação na área da saúde ela é muito superior à inflação que nós vivemos lá fora. Nós temos uma evolução tecnológica muito grande em equipamentos, em medicamentos, e isso tem um custo muito elevado, né? E isso acaba se transferindo essa tecnologia na medida que as pessoas vão vendo e ouvindo que uma ressonância magnética, não vou entrar aqui na discussão, não sou médico, não tenho condições de debater aqui a necessidade ou não da realização de um determinado procedimento ou exame, mas eu estou dizendo que na medida que os recursos forem sendo disponibilizados, eles serão utilizados. Né? Então, esse custo vai aumentar. Nós temos que levar em consideração que a nossa população, embora ela seja relativamente estável em número de habitantes, né? Não se tem mais o mesmo crescimento populacional de anos atrás, mas se tem uma mudança do perfil dessa população, se tem um envelhecimento dessa população, isso já vai exigir um outro tipo de atenção, tanto na atenção básica como também de ambientação nos hospitais para acolher essas pessoas, como também de doenças que essas pessoas vão sendo acometidas e que os hospitais vão ter que tratar. Dias atrás ainda saiu uma pesquisa das profissões mais valorizadas e uma das funções que está em evidência é de cuidador. Né? As famílias não têm mais muitas vezes condições de cuidar de alguém que está acometido de alguma doença e precisam até terceirizar esse cuidado. Então, a função de cuidador é uma função que está em grande evidência. Então, tem que haver uma preocupação com esse envelhecimento dessa população, né, com o tipo de doenças, né, que essa população vai tendo, o próprio sedentarismo que nos acomete na medida que a população atinge um determinado nível de qualidade de vida, não praticar atividades físicas regularmente, não se cuidar tanto, então vão se desenvolvendo uma série de doenças novas e que nós precisamos estar tanto de um lado atenção básica atento a isso, mas os hospitais também vão se adaptando a essas doenças crônicas degenerativas que vão evoluindo e que na medida que a população vai envelhecendo, elas vão se desenvolvendo essas doenças e nós precisamos tratar isso. A gente está chegando à parte final já do programa, mas em termos de dados, de números, assim, tem algum que nós não tenhamos destacado que seria importante? Até a gente dizia antes, né? Existe uma porcentagem que o Estado ele tem por lei, que tem que investir em saúde, tem que repassar a hospitais? Existe esse tipo de número assim? Está se conseguindo cumprir ou não? Enfim, e o que mais dá para falar? Tanto o Ramon quanto o André podem falar em termos de dados. Daqui a pouco seria interessante explanarem hoje ainda, que a gente poderia explanar nessa parte final a partir de agora. Existe sim percentual mínimo, né? O município, por lei, deveria investir 15% do seu orçamento em saúde. A gente sabe que hoje a maioria de municípios estão com mais de 20%, né? São exceções os que investem hoje menos do que 20% do seu orçamento em saúde. O Estado, 12%, né, do seu orçamento. Aí até o André me colocou uma situação que
tem algum entendimento que o Estado não investe os 12%, que também é uma situação que tem várias discussões nesse aspecto do que seria saúde, né? Que tipo de gasto se enquadraria, né? Mas tem o que poderia gerar controvérsia, por exemplo? Assim? Saneamento básico. É uma situação bem que tu vai ver, tem alguns que consideram que é um gasto que não seria contabilizado como investimento em saúde, mesmo a gente sabendo que o não investimento em saneamento básico te dá várias situações que vão gerar atendimentos em saúde, mas enfim, é uma situação. Então a gente tem essa necessidade desse investimento mínimo, né? E os municípios estão acima disso aí. Então, assim, talvez a nossa maior batalha hoje seja como dimensionar esse atendimento, porque a gente sabe que a procura vai ser cada vez maior. Tu falou muito bem, André, existem hoje tratamento, tá, para várias situações que até alguns anos atrás não se existia, não se conhecia, hoje existe, só que são tratamentos caros, que envolvem dinheiro, que envolvem recurso. Então, pessoal que milita nessa área da saúde, secretários municipais, médicos, diretores de hospitais, enfermeiros, enfim, técnicos, nós temos uma batalha enorme vindo. Muito bem. Só para concluir então, André, mais ou menos isso confere com o que tu também entendes? Eu só quero enfocar então que a dívida hoje é relativa a esses 2 meses de programa, são 140 milhões, até o final de novembro, não havendo nenhum pagamento, serão 3 meses, aí já são 210 milhões, sem considerar qualquer não integralidade de repasse dos recursos federais. Quanto aos 12% em saúde, há questionamentos, como o Ramon já colocou, porque há um princípio que diz da Lei Complementar 141 de 2012, que preconiza que a universalidade, esse recurso de saúde tem que ser universal, ele tem que atender a integralidade da população, e aí há questionamentos que, se tecnicamente forem vistos, os 12% na verdade não seriam 12%, mas é uma discussão mais longa que eu acho que nós não vamos conseguir fazer hoje à noite. Muito bem. Senhores, obrigado por nos atenderem. É claro que poderíamos fazer mais um programa aqui, né? Só para discutir esse tema, que ele é muito importante, é fundamental. Muitos entendem, eu também, que saúde é o principal tema a ser discutido pela sociedade em geral, pelos governos, e realmente é muito importante, mas eu já quero agradecer a vocês por terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Certamente vai ser de valia para quem está assistindo refletir, saber como e a quem cobrar, e claro que a população também deve se engajar nisso, tá certo? Agradecendo a eles, ao Ramon e ao André, que gentilmente atenderam o nosso convite, nós convidamos vocês para assistirem na próxima semana também mais uma edição do Entre Linhas, encerrando o nosso 4º bloco, nosso programa de hoje, tá certo? Uma boa noite a todos e até mais.